A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu quero deixar uma palavra no dia de hoje para a meditação de todos que ouvir esta palavra. Em Ezequiel capítulo 33, no versículo 7, que diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirá a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Amém. A Bíblia agora fala sobre o ofício do verdadeiro atalaia. Ezequiel 33, se você for ler, você vai ver Deus, o próprio Deus, constituindo Ezequiel como atalaia da casa de Israel. Atalaia significa um vigia, vigilante, sentinela, que ficava em uma torre na cidade, olhando e vigiando para que viesse, ou se viesse algum soldado ou um povo para destruir a cidade. E o vigia, sentinela, ele, quando viesse algum soldado que não seria de Israel, era assim incumbido para ele avisar ao soldado que vinha o seu adversário. Então o sentinela, ele fazia a sua parte importante. Ele vigiava a cidade, ele olhava, e quando visse alguma coisa diferente, ele tinha que avisar aos soldados. Pois bem, acabamos de ler agora um versículo bastante importante da palavra do Senhor, onde o próprio Deus constitui Ezequiel como sentinela, como vigia, como homem que é incumbido agora de ouvir a própria palavra de Deus e falar para Israel. Quando eu leio esta palavra, eu entendo que quando Deus ele chamou Jeremias, e a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que Deus escolheu Jeremias do ventre de sua mãe, antes que fosse formado da madre, para ser profeta, porta-voz do Senhor. A Bíblia também ela vem nos falar em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu e nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pois bem, o verdadeiro atalaia, o verdadeiro profeta, ele é constituído não pela presença de Deus, ele é chamado para falar aquilo que Deus assim colocar em seu coração. Observamos quando o próprio Jesus, ele falou para o discípulo, que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. E aqui o próprio discípulo ele vem falando: mas Senhor, o que eu tenho que falar? O que eu vou falar? E o próprio Jesus falou: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falar em vós. Observamos onde a palavra de Deus ela vem de nos dizer em Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo, aonde aquele que prega, aquele que louva, se é guiado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo está na vida deste homem, da vida desta mulher, seja quem louva, seja quem prega, este homem e esta mulher, ele tem que pregar o que o próprio Espírito Santo mandar. Esta mulher tem que louvar, ou este homem tem que louvar o que o Espírito Santo falar. Por quê, irmão Cícero? Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, parte A, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, e se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não tenho simplesmente que pregar o que o homem manda eu pregar. Eu não tenho que louvar o que o homem manda eu louvar. Mas se eu sou guiado pelo Espírito, se o Espírito Ramanaya Shoriandeka, ele habita na minha vida, e Deus, o próprio Deus me constituiu, te constituiu como atalaia, como profeta, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, como um homem que ouve a voz do teu Senhor e atende a voz do teu Senhor.
como uma ovelha que atende à voz do seu pastor. Assim somos nós, constituídos como atalaia, como mensageiro, como porta-voz do Todo-Poderoso. Mas hoje estamos vivendo nos últimos dias, amados irmãos. A Bíblia vem me dizer em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos crentes estão se esfriando. O amor de muitos homens, que antes era homem de Deus, antes era mulher de Deus, hoje não é mais. Porque a própria Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, a parte B, se você quiser ler, que diz assim: eu conheço as tuas obras, que tem nomes que vive, mas está morto. Aqui está falando sobre crente, sobre igreja, sobre muitos homens e mulheres de Deus que se vestem como crente, anda com a Bíblia debaixo do braço como crente, mas está morto em si próprio. Não tem mais o Espírito Santo, não tem mais a presença de Deus, porque aquele Raya Shoriandeka que tem a presença de Deus, ele anda com a presença de Deus, ele fala o que Deus manda ele falar, ele louva o que Deus manda ele louvar. Nós não somos robô, nós não somos, glória a Deus, agora guiado pelo homem, porque a própria Bíblia vem me dizer que naquele grande dia cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Pois bem, agora Deus fala para Ezequiel, no capítulo 2, vamos observar que Deus fala desta forma: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E a Bíblia diz que o próprio Ezequiel se colocou de pé e Deus falou com ele. O Espírito Santo o colocou de pé e falou com ele. E falou bem assim: olha, eu vos envio a uma nação rebelde, a povo de dura servidez, a homens e mulheres que estão com seu coração duro. Mas eu vos envio, e tudo quanto eu mandar te falar, tu, Ezequiel, falarás. Ramanaya Shoriandeka, porque sou eu o Deus que constitui você como atalaia. Queira ou não, ouça ou não, homem de dura servidez, homem que estão na igreja, glória a Deus, que não quer ouvir palavra dura, que não quer ouvir palavra de repreensão, mas simplesmente quer ouvir palavra de bênção, de vitória. Ei, se Deus te mandou você pregar uma palavra de repreensão, pregue a palavra que Deus te mandar. Se Deus mandou você pregar uma palavra de bênção, de ânimo, pregue a palavra que Deus te mandar. Não pregue o que o homem quer que você pregue. Não fale o que o homem quer que você fale. Não vá aonde o homem quer que você vá, mas faça o que o próprio Deus te mandar. Por quê? A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a parte B, que diz assim: é melhor obedecer de que o sacrificar, o atender de que a gordura de carneiro. Então a obediência a Deus, a obediência ao Pai, ela leva ao homem e à mulher de Deus a uma comunhão eterna. A Bíblia vem me dizer, glória a Deus, que tudo contribui para o bem dos que amam o Senhor, dos que são chamados para o seu propósito. Então, se nós somos chamados pelo propósito de Deus, o próprio Deus, ele entra com a providência necessária daquilo que Deus mandar você falar. Então, não temas o homem, o que pode matar o corpo, mas não tem poder de lançar no inferno. Mas temei a Deus, que tem poder de matar o homem e lançar sua alma no inferno. Naquele grande dia, a Bíblia diz que todos nós vamos dar conta a Deus. Cada palavra pronunciada, cada pregação pronunciada, cada atitude que nós fazemos diante do Senhor. Por quê? Porque hoje nós vivemos nos fins dos dias, aonde tem falsos profetas, aonde tem falsos crentes, aonde a palavra do evangelho estão destupadas, estão erradas, estão pregando verdadeiramente, estão pregando o que o povo quer, não estão pregando o que Deus manda. Mas Naya Shoriandeka, Ricanta Yashuineriandara mandou, cantou Yamanda Yashuineriandera. O Espírito Santo de Deus agora
Ele me impulsiona a falar para ti, homem. Andai achou. Fale o que Deus mandar você falar. Pregue o que Deus mandar você pregar. Faça o que Deus mandar você fazer. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se eu sou uma nova criatura, se Cristo agora habita em mim, se eu sou guiado por Cristo, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que fazer o que Deus manda, eu tenho que falar o que Deus manda, eu tenho que ir para onde Deus mandar. Porque quando Deus ele fala, ele entra com a providência. Quando é Deus na vida do homem, e quando é Deus falando na boca do homem, Ramandaia show, pode levantar quem for, vai cair, porque a Bíblia diz que nada fica oculto diante de Deus que não vinha ser revelado. A Bíblia vem me dizer em Mateus capítulo 12, versículo 33, a parte B, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Se você está produzindo fruto de bênção, se Deus é na tua vida, você é conhecida pelos teus frutos, meu irmão. Se Deus é na tua vida, você é conhecido pelo aquilo que Deus te coloca. Ramana Yeshuinerá, cantoyanda cantoye. A Bíblia vem me dizer em João 15, o próprio Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto é o que? Ela é cortada. E a outra que dá fruto é limpa. Então se você dá fruto, meu irmão, a palavra de Deus te limpa nesta hora, para que você venha produzir mais fruto, e fruto de arrependimento. O próprio Jesus falou, deu uma ordem para o discípulo: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se os discípulos ali não obedecessem à voz do mestre, ele não ia receber poder. Mas a Bíblia diz que eles obedeceram à voz do Senhor. E depois de 10 dias, o Espírito Santo ele desceu na vida dos discípulos, e foram batizados com o Espírito Santo, e ouviu-se línguas como de fogo, e todos foram cheios da presença de Deus. E eu creio que nesta hora o próprio Espírito Santo toca na tua vida, e ele testifica através desta palavra. Se o Espírito Santo de Deus é na minha vida, Deus ele toca na tua alma agora, e te constitui como atalaia, que te constitui como profeta agora, te constitui como homem e mulher de Deus, que ouve a voz do teu Senhor e obedece a sua voz. Mas estamos vivendo nos fins dos tempos. O próprio Jesus falou que nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsos profetas. E hoje estamos vivendo desta forma, amados irmãos. Mas fica firme em Cristo Jesus. Se Deus te chamou, ele entra com a providência. Se Deus te constituiu, ele entra com a necessidade para a tua vida ser guiada através da palavra do Senhor. Fica firme com Deus. Fica firme com o Senhor, porque quando ele chama, ele sim é responsável pela tua vida. E se Deus mandar você falar, fale. Se Deus te revelou, revele. Não importa o dia, fale o que Deus te colocar em teu coração, porque somos guiados pelo Espírito. E a própria Bíblia diz que o próprio Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como convém pedir. Se não sabemos como convém pedir, é o Espírito Santo que ensina. É o próprio Espírito Santo que fala através da vida do homem quando ele prega. É o próprio Espírito Santo que ensina a palavra do Senhor para o homem, porque nós não sabemos de nada. É ele que ensina, é ele que instrui o homem para falar tudo o que Deus mandar. E esta mensagem Deus colocou em meu coração, porque é o ofício. É o ofício do verdadeiro atalaia, do verdadeiro homem e mulher de Deus, que é constituído pelo próprio Deus, que é chamado pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz, glória ao Senhor: não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Então Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a tua vida, porque Deus te constituiu, ele chama e ele entra com a providência na tua vida. Deus abençoe
E que Deus venha encher a tua vida com bênção, com vitória, com a palavra que venha ser direcionada pelo próprio Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Reparta esta palavra, compartilha esta palavra. Não deixe que esta palavra somente você ouça, mas que todos venham ouvir esta palavra e que todos venham sentir